Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso bate-papo das 6. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem está ingressando ou fazendo um diagnóstico de doença oncológica. Vamos falar de prevenção, vamos falar de qualidade de vida e vamos falar um pouquinho sobre algumas questões do tratamento das doenças oncológicas. E eu conto hoje com a presença da nossa querida Camila Pestana. Ela é nossa enfermeira no Linhares Medical Center do setor de oncologia. Muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Michel, um prazer te conhecer. Boa noite, doutora Débora, prazer também estar com você nessa noite. Vamos lá. Contamos com Michel Barra, ele é nosso preparador físico, vai falar para nós aqui sobre a importância da atividade física, né? Não só para o nosso paciente oncológico, vamos planar um pouquinho. Isso aí. Agradecer pelo convite, né? Agradecer aos telespectadores. Tem gente de fora daqui de Linhares assistindo, porque é um assunto que interessa, inclusive tem familiares com câncer na família, e aí falaram, que bom que você vai falar sobre isso para dar uma luz para a gente. Então vamos bater um papo e explicar um pouquinho para o pessoal como é que é o exercício e o tratamento ou a prevenção. É sempre bom ouvir, né, falar sobre esse assunto, né? Ele tem um tabu, assim, mas é algo que a gente precisa falar, é algo que tem que ser dito, né? Como que esses pacientes se sentem ali, né? Desde acolhidos e para uma equipe bem preparada para seguir com o tratamento, com tudo que vai se desenrolar ao longo aí do tratamento e desse diagnóstico, né, inicialmente. Bom, eu queria saber, assim, né, começando aí nosso bate-papo, esses pacientes, né, quais são as dúvidas mais frequentes, assim, né, feito ali aquele diagnóstico inicial, você já indica ali, né, acompanhamento com a equipe de oncologia, já vai começar a startar, mesmo antes de começar, né, um tratamento quimioterápico, radioterápico. Como é que você vê esse paciente, Camila? Assim, quais são as dúvidas mais frequentes que você vê no seu dia a dia? O paciente, ele sempre chega, em primeiro lugar, bem assustado. E temeroso e com todas as dúvidas que vocês podem imaginar. Então ele pergunta como é o tratamento, quantas vezes por dia, por semana. Ele quer saber quais são as mudanças, prováveis mudanças na rotina dele, se ele pode continuar fazendo atividade física, continuar trabalhando, se tem uma cirurgia prevista, como ele vai lidar com essa cirurgia, né, com esse pré e pós-operatório. Então, o paciente realmente vem carregado de dúvidas e a sua família, né, também. E a gente percebe que, assim, o que mais chama atenção no primeiro momento é o aspecto psicológico. Então, o paciente vem com muita ansiedade e principalmente com medo. E aí, a gente acolhe esse paciente, faz uma primeira consulta e nessa primeira consulta a gente tenta sanar ali todas as dúvidas, ambientar esse paciente no nosso espaço, no nosso serviço, mostrar a sala de infusão onde ele faz a químio. Tem muita gente que tem dúvida de como a químio é realizada. E aí chega lá na sala de infusão, tem uma poltroninha que o paciente fica deitado, novo, né, de perna para cima, e aí ele pensa, não, mas não é uma máquina, né? A maioria das pessoas imagina um ambiente triste, escuro, né, temeroso, e não é assim, né? Na maioria dos serviços as pessoas são, não só no nosso, mas na maioria dos serviços as pessoas sorriem, brincam, levam música, levam livro, fazem a sua refeição. Então esse primeiro contato é sempre para desmistificar
essas impressões que as pessoas criam, que a sociedade cria, justamente por não ter contato, por não vivenciar e ter um certo bloqueio em falar sobre câncer, né? É um tabu, né? Sim, existe um tabu. Hoje a gente está aqui falando dessa questão de prevenção, hábitos saudáveis durante, né, esse processo todo, né? Sim. Que assim, fala, nossa, mas um diagnóstico desse, a pessoa vai ficar mais fragilizada, mas eu acho principalmente isso que Camila falou, né? O seu psicológico fica fragilizado. Então, quando você chega ali, você tem um primeiro contato, você encontra a Camila lá, aí ela já vai transformar essa impressão que o paciente tem, que eu acho que isso é mais importante, assim, a gente ter esse contato, né, humano, né, para... Exatamente. Só interrompendo, né, só fala, o que a gente observa, né, principalmente no pós-Covid, que as pessoas adoeceram emocionalmente. E nem todo mundo aceita a ajuda, o apoio. Né? Algumas pessoas se fecharam no seu próprio mundo na tentativa de se reerguer. E não é a verdade, não é a realidade, né? A gente ouve muito isso, principalmente com os alunos idosos, que agora estão tomando coragem de voltar à academia. E aí vem uma série de questões, né? Temos vários médicos que trabalham junto conosco, a gente sempre acredita e faz o trabalho multidisciplinar, que é a máxima. Para cuidar de saúde não tem jeito, a gente, né, o profissional de educação física, ele não é Deus, ele não consegue resolver sozinho. Precisamos de enfermeiro, precisamos de nutricionista, precisamos do médico, enfim, as 13 áreas da saúde elas têm que conversar. Mas o que a gente mais conversa entre os profissionais e vê na prática, no dia a dia, é que as pessoas adoeceram, estão com medo e o câncer, ele ativa um gatilho mental que é um gatilho muito, muito triste, mas é uma realidade, que é o medo da morte, a morte muito próxima. Né? Isso não vai acontecer, as estatísticas têm mostrado a eficiência do tratamento, né, multidisciplinar. Então, assim, a gente consegue, em vários casos, os estudos estão provando que consegue parar e tratar e até mesmo passar com câncer. Exato. Então, assim, tem que sair desse tabu, e concordo com a Camila, concordo com a Débora, que a gente precisa falar, as pessoas precisam saber que tem gente para ouvir e, mais importante, tem profissional para acolher. Essa acolhida é que faz a diferença. E a gente vê isso na prática. E é uma mudança de paradigmas, né? Da vida mesmo, né? Exato. Você muda tudo, quer dizer, você tem que mudar primeiro, a sua rotina, né, Camila? O que muda, assim, na rotina do paciente quando ele tem esse diagnóstico e precisa começar a fazer um acompanhamento e um tratamento regular? Muito bom, Michel, trazer a questão da multidisciplinaridade, né? O paciente oncológico, ele é esse paciente multi-especialidades. E aí cada um trabalha no sentido de ressignificar o câncer, essa doença crônica. E como é um tratamento a longo prazo, a gente tem essa possibilidade, isso é muito positivo. O que muda na vida do paciente a partir do câncer? Então, o olhar sobre a vida, lidar com finitude, né? Algumas coisas a gente percebe no paciente que ficam mais sensíveis. Na prática, a gente sabe que o tratamento oncológico, a quimioterapia, né? Então, o paciente que descobre uma doença hoje, o câncer de mama, ou algum outro tipo de câncer, de próstata, que a gente vai abordar a partir de agora, né, durante todo o mês de novembro, ele tem, em primeiro lugar, um tratamento longo, que exige dele dedicação alguns dias da semana. Então, a quimioterapia ela é organizada em protocolos que acontecem geralmente uma vez por semana, a cada 7 dias, a cada 14, a cada 21 ou a cada 28 dias. Essas drogas trazem alguns efeitos para o paciente. Então, no caso da paciente com câncer de mama, alguns protocolos, algumas medicações causam a alopécia. E aí a gente tem a mudança do estereótipo, a queda de cabelo, né? O paciente fica careca. Depois, um outro medo que a paciente tem é sobre a cirurgia da mama, a mastectomia ou a quadrantectomia, né? A gente retira uma parte da mama. Hoje em dia, as cirurgias cada vez mais conservadoras, a gente quase não vê, não no mesmo volume que há 10 anos atrás, mulheres com mastectomia total, né?
Então, os primeiros passos, as reações do tratamento quimioterápico, a náusea, vômito intenso, a fadiga, o cansaço e, principalmente, eu acho que para a mulher o que mais mexe nesse primeiro momento é a questão da perda do cabelo, né? Lidar com isso. As mudanças, né, no nosso estereótipo, né? Aquilo que o outro vê. Isso é muito... Tanto é que a gente malha, né? E está relacionado diretamente ao que a gente trabalha muito nas academias, que é o conceito de autoimagem. Né? A psicologia fala muito sobre isso. Como que você vê a sua projeção, porque a gente, na verdade, não enxerga o que o outro enxerga. Então, eu te vejo de um jeito, mas você se vê de uma outra forma. Então, a forma como a pessoa está se olhando no espelho, ela altera exatamente por causa da alopécia. Então, cabe ao profissional ou aos profissionais que estão com ela tratar isso de uma forma normal. É uma parte química, em alguns casos pode acontecer, mas depois do tratamento isso vai se recuperar. Então, tudo, se as pessoas começarem a entender a vida como fases, né, cada fase da vida é um momento. Tem hora que você é pai, tem hora que você trabalha muito, tem hora que você dedica, e pode ser que em alguns casos você tenha uma doença como essa, que vai mudar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida. Mas é só uma fase, e ela vai passar. E aí o cabelo é muito marcante, porque ele traz exatamente essa mudança de fase. Ele cai, ele volta a crescer, né? Então marca exatamente... Deve ter muito essa dúvida, né? Será que meu cabelo vai crescer? Olhar, exatamente. Né? Será que as coisas vão voltar, né? Como era antes? Ainda mais para mulher, né? Para mulher isso é muito marcante. O cabelo é a identidade da mulher, né? Então, você mudar o cabelo ou a perda do cabelo, até ela entender que aquilo é aquele momento, mas que ela vai voltar a ter o cabelo, traz insegurança, a questão da mama, né, para a mulher, tem a questão da amamentação, é um símbolo da feminilidade, né? Então, isso é extremamente importante e a gente tem formas de manejar isso. Por exemplo, na alopécia, na queda de cabelo, para aqueles protocolos que a gente sabe que pode acontecer isso, a gente tem a crioterapia hoje em dia, né, que ameniza muito a queda de cabelo. As toucas, né? Isso. De resfriamento. A crioterapia ela basicamente uma touca que resfria o bulbo capilar e permite que o sangue com a medicação circule menos naquele local, então tem menos toxicidade ali e segura mais as células e permite que essa mulher tenha menos queda de cabelo, né? Conserve mais o cabelo. Então são inúmeras possibilidades hoje em dia da gente tratar, manejar todos esses sintomas. Ainda nesse aspecto dos efeitos colaterais, né, nem todo, nós estamos falando aí do tratamento sistêmico, né, que é com a medicação, ela vai agir, né, todas as células do corpo. Então, isso é uma forma que nós temos de diminuir a ação daquele quimioterápico, né, no nosso folículo e evitar, né. Então, isso é uma forma. Mas quando a gente fala de efeito colateral, na doença oncológica, a gente pensa logo no cabelo, né? Mas às vezes isso não vai acontecer, né? E existem outros efeitos, né, que a gente tem que chamar a atenção. A náusea, eu acho que incomoda, eu sei que incomoda muito, né? Os pacientes ali, a gente tem medicamentos para tentar contornar e mesmo assim, às vezes a gente não consegue ajudar tanto nesse ponto com medicamento. E aí vem essas orientações alimentares, né? Vem essa parte toda do suporte que esse paciente precisa ter para reduzir esses efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais dos tratamentos que ele vai ser submetido. Então, um pouco sobre essa alimentação, assim, o que você vê lá no dia a dia que você fala, não, isso aqui realmente deve ser feito, porque funciona, assim, o relato dos pacientes, né? Esse paciente, como a gente, né, tem abordado, ele é multi-especialidade, então ele passa a ser acompanhado também pelo profissional de nutrição. E aí o profissional vai trabalhar com ele essa programação dietética dele, o que ele gosta de comer e o que é bom para ele, né? O que vai ajudar a diminuir a náusea. Então, o paciente que vai para quimioterapia e não tomou café da manhã, isso é péssimo para ele. Mas o paciente, ele passou a vida toda sem tomar o café da manhã. Então, a gente vai trabalhar com ele para que ele comece a fazer, né, esse exercício de tomar o café da manhã. Então, uma dieta, obviamente, a gente tenta reduzir a quantidade de gordura, porque nesse momento gordura não é interessante, e a gente
conta com o apoio do educador físico também, porque o exercício físico ele é extremamente importante, tanto na prevenção quanto no manejo desses sinais e sintomas. Náusea, vômito, fadiga, cansaço e edema, eles ajudam muito. Na prática, a gente sabe que alimentos o mais natural possível, e também por conta da mucosite, as aftas, que são causadas pela quimioterapia, o paciente tem uma adesão maior a alimentos frios, gelados. Então, picolés terapêuticos, né? A gente faz um picolézinho ali de água de coco com umas raspinhas de limão ou de gengibre, e a gente oferece tanto para o paciente durante a sessão de quimioterapia e depois ele pode utilizar em casa. A uva verde congelada e por aí vai. São as dicas ajudam nutricionais. bastante com a náusea, né? Assim, isso. Tudo que for geladinho, sorvete, essa ideia do picolé é maravilhosa, né? Porque... Até mesmo, por exemplo, treinamento em lugares climatizados, o paciente, né, a gente percebe que eles têm uma resposta melhor. Toleram melhor, né? Até porque naturalmente a gente treinar num lugar quente, a gente já sente uma fadiga natural. Imagina quem está em tratamento. Então, né, que já tem essa questão da náusea, a fadiga muscular, né, a fadiga central, ela é muito forte isso. Então, a pessoa que antigamente fazia sentar e levantar 10 vezes um exercício, com um exercício, dependendo, já é um RM, já é uma repetição máxima, o esforço de levantar o próprio corpo, e a pessoa tem realmente essa dificuldade. Perda de massa muscular acontece muito fácil, né? A gente tem já número estatístico aí de 2 a 3% de perda de massa muscular a dia. Então, não é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque isso vai interferir, inclusive, na contração muscular, vai interferir no número de glicogênio que você tem disponível no corpo. Enfim, tem uma série de questões que vão interferir na mecânica do dia a dia. Então, por isso que é importante esse manejo, né? A gente vê isso na prática, quando a pessoa está bem nutrida, quando ela está bem alimentada, ela está descansada. No pós-tratamento, a gente vê muito fácil a adaptação para a náusea, né? Quando você faz exercício, quando você não faz. Quando faz exercício, você passa muito mais fácil pela náusea e pela fadiga muscular, coisa que não acontece em quem não pratica o exercício. São muitas mudanças, né? Sim. Então, assim, as mudanças são comportamentais, né? Sim. Porque você precisa mudar a sua rotina, mudança do estilo de vida, né? Você precisa entender, aceitar, se adequar àquela nova rotina. Né? Então, assim, quando você tem que mudar toda essa dinâmica, né, para poder fazer os ciclos, para poder ter, né, um efeito benéfico com alimentos, para reduzir os efeitos colaterais das drogas. Então, é uma mudança de vida, né, de paradigmas. Fisiológica, realmente. Né? Porque cada organismo corresponde de uma forma. Tem paciente que desenvolve diarreia, e aí a gente precisa manejar essa diarreia. Perda de peso, perde a massa magra, a gente precisa, né? Perde líquido, a gente precisa entrar com suplementação. Tem o paciente que traz constipação, né? E aí a gente precisa também modificar essa dieta, entrar com fibra e estimular o exercício físico, né? Para adaptar esse paciente. E a gente sempre procura não modificar tanto a rotina do paciente, de forma que ele continue trabalhando, que ele continue frequentando o grupo de exercício físico na medida do possível, que ele continue no grupo social religioso, na igreja, ou num grupo de corrida, enfim, que ele continue frequentando os espaços dele, porque também nesses espaços ele produz esse fortalecimento psíquico, né? Então, a gente procura, de modo geral, manejar os sintomas, mas sem alterar muito a sua rotina. Mas é claro que, assim, esse paciente passa a ter um outro olhar sobre a vida, sobre a sua alimentação, sobre, né, a sua rotina, os hábitos saudáveis de modo geral mesmo. Muda, não tem como não mudar, né? E você muda com objetivo, né? E nada muito radical também, nenhuma dieta, assim... Corta Sim. tudo e, né, nada... A única coisa que tem que ser cortada mesmo, né, nós vamos falar agora no próximo bloco um pouco mais, eu acho que é o que é saudável, né, cortar Sim. definitivamente aqueles hábitos ruins, né. Uhum. Exatamente. Tá muito bom esse papo. A gente vai aí dar uma pausa agora, nós vamos para o segundo bloco. Então, chegando ao fim aqui do primeiro bloco, já voltamos com mais Bate-Papo das 6.
Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje o nosso assunto é qualidade de vida e prevenção nas doenças oncológicas. Conto aqui hoje com a presença do Michel Barra e da Camila Pestana para falar desse assunto, nosso preparador físico e nossa enfermeira oncológica do Linhares Medical Center. Muito bom. Independente, né, de índice de massa corpórea, nós sabemos que homens e mulheres que praticam atividade física, eles têm aí uma vantagem, né? Porque eles conseguem reduzir o risco de desenvolver alguns dos tipos mais comuns aí de câncer, né? Que nós temos aí, que é câncer de mama, de próstata, de cólon, né? Então, para você ver a importância, e nós estávamos falando há pouco aqui no intervalo, da atividade física, né, na nossa vida. Então, Michel, fala pra gente a respeito dessa parte tão importante, né, que é a atividade física nesse perfil de paciente, que é o paciente que está nesse tratamento crônico da doença oncológica. Vamos lá. É importante que as pessoas entendam que fazer exercício, né, é hábito natural. O ser humano ele foi feito para se locomover. Ele não foi feito para ficar parado. O hábito do dia a dia que nos faz ficar mais tempo sentado, mais tempo em posição que não deveríamos, né, em posições ortopédicas ruins. Mas o ser humano foi feito para se movimentar. Partindo daí, é ideal que a pessoa faça atividade física desde criança até a fase adulta, porque todas as pesquisas, né, associando exercício físico com tratamento de câncer e prevenção de câncer, todos têm demonstrado que aqueles que tiveram um lastro histórico de exercício físico ao longo da vida, eles tiveram um aumento na possibilidade de não ter câncer e quando tiveram, eles tiveram uma melhora, né, e uma recuperação ou até mesmo a cura muito mais aumentada, fator muito elevado em relação à demais população. Então, o exercício físico ele é uma excelente poupança que você pode fazer ao longo da vida. Mas a gente sabe que apenas no máximo 4% da população no Brasil está dentro de um exercício físico. Impacta para mim também, que na cardiologia, gente, presta atenção. Exato. Né? Então, assim, se você pensar que 4% da população apenas no Brasil inteiro pratica exercício físico, muitas doenças seriam evitadas. Uma delas, o câncer. E o câncer, ele, geralmente, ele não vem sozinho, né? Geralmente tem algumas outras doenças que vêm juntas, as tais comorbidades. Então, tratar uma doença já é complicado. Imagina, ainda mais uma doença nessa magnitude. Imagine tratar outras, né? Grande parte da população tem, como é o seu caso, hipertensão arterial. Então, você associa 2 fatores de risco, sendo que com o exercício físico bem prescrito, você conseguiria. Temos vários espaços a nível de Brasil que promovem isso, né? As praças, infelizmente, nem todas têm o empenho ou desenvolvimento com o profissional de educação física. Então, o que a gente sempre orienta as pessoas? Se você já fazia um exercício, faça aquele que você fazia. O importante é que você faça algo que vai te trazer o benefício, que você vai falar assim, eu gosto desse exercício, eu quero fazer. A constância. Porque é a constância que vai te fazer passar pelas fases do tratamento, né? Para quem já está com câncer. E quem está na prevenção, que somos todos nós que ainda não temos câncer, a gente vai promover uma série de melhoras. Melhora lipídica, melhora da gordura abdominal, melhora de massa óssea, né? Porque a gente sabe que o tratamento químico ele vai interferir diretamente na massa óssea. Então, se você faz um lastro a longo prazo, massa muscular, que vai te ajudar no aumento da imunidade, né? Os estudos pós-Covid têm falado muito sobre a irisina. Então, a gente está vendo a irisina também sendo abordado na parte de imunidade para tratamento de câncer e outras doenças. E o exercício físico faz potencializa o aumento de irisina a nível de corpo. Então tem uma série de benefícios que o exercício físico ele vai trazer. O importante é, a pessoa já está numa dificuldade emocional, porque é difícil receber um diagnóstico de câncer. Não é fácil, por isso que temos equipe multidisciplinar, e a gente entende que esse trabalho que começa lá no hospital e chega para a gente, né, quer seja nas academias, quer seja tratamento em casa, e agora, né, graças a uma mudança que houve na lei, também o profissional de educação física no atendimento hospitalar, que por lei agora já é permitido, antigamente não era, a gente consegue estar no primário, secundário e terciário em alguns casos. Então, você já tem, inclusive, profissional de educação física no Einstein, por exemplo, tem, né, falando sobre isso, tratamento em multiespecialidades com profissional de educação física nessa parte de tratamento, promovendo o exercício para pessoas que nunca tiveram. E aí a gente vê que, por exemplo, as pesquisas apontaram que as pessoas passaram pelo câncer, fizeram tratamento e depois acrescentaram a rotina de exercício no seu dia a dia.
Ou seja, elas entenderam que há necessidade de mudar o comportamento, mudar o mindset, mudar a forma de pensar a vida. E como que muda? Agindo. Se você antes não fazia exercício, já que teve o câncer, ok, vamos tratar, a partir dali, qualidade de vida. Exercício físico ajuda nisso. E exatamente, os estudos mostram isso. O paciente que não fazia atividade física, ele foi feito esse segmento, né? Então, ele foi avaliado, acompanhado por um período de 4 anos depois do tratamento. E o que se notou? Notou-se que esse paciente, ele não teve reincidência, né? A taxa de reincidência dele, na verdade, é menor, né? Que ele não teve, mas foi menor. E além dele ter evitado outras doenças, né, além da doença inicial ali, né, que foi a doença oncológica, que é aquela etapa, como você falou, passou. Exatamente. E tem toda uma vida pela frente, né? A gente tem todo um horizonte, então é preciso a gente ter esse olhar, porque o paciente que tem esse diagnóstico, ele também, a gente olha por esse lado, né, que é realmente um baque emocional para ele, psicológico, mas ele tem também aquela vontade de melhorar, né? E tem aquela questão da finitude, ele quer viver, ele quer melhorar, ele quer se curar, ele quer estar bem. Então, a atividade física vem exatamente de encontro a esse raciocínio, né, de bem-estar, esse né, novo de significado, melhora. né? Porque aí ele descobre que, assim, ele começa com o medo da morte. E aí ele vai tratando, nós temos todas essas terapêuticas, e aí ele descobre no meio do caminho que existe vida com câncer e existe vida após o câncer, né? E a prescrição do exercício físico, ela é fundamental pra gente. É tão terapêutico quanto todos as outras linhas de tratamento, né? Exatamente. Por exemplo, pra gente, lá eu vejo na prática que 50% das nossas pacientes fazem atividade física, ou começaram a fazer quando descobriram, para essa mudança de comportamento, né? Melhorar o tratamento, entende que é importante, e aí, assim, eu quero fazer tudo que vai ser benéfico para mim, e inclui o exercício físico. E aí, eu tenho 50% das pacientes que não fizeram, não fazem o exercício físico. A tolerância a esses efeitos colaterais causados pela quimio, inclusive as questões psicossociais, é discrepante. Elas toleram, quem faz exercício físico tolera muito mais ou não desenvolve alguns efeitos, e ao passo que as que não conseguiram incluir o exercício físico na sua rotina, esses efeitos são mais intensos e a gente precisa entrar com mais medicação e trabalhando de forma mais intensa, assim. Então, para a gente, a prescrição do exercício físico na prevenção, durante o tratamento e pós, né, dando seguimento, é fundamental mesmo. Faz parte, né? É necessário, né? O que eu vejo, né, que a gente vê na prática no dia a dia, é esse efeito da comunidade. Né, o efeito da comunidade, do grupo que divide o mesmo assunto, que está ali comungando da mesma dor, comungando dos mesmos objetivos, né? A gente vê isso muito forte dentro por falar de academia, porque é onde a gente tem tido um trabalho muito maior. Mas a gente vê também isso nos CRAS, né, nos municípios, né, no Centro de Assistência à População, ou até mesmo nas praças, quando você está em um grupo onde as pessoas discutem sobre o mesmo assunto, comungam do mesmo problema, elas começam a enxergar que outras pessoas já passaram por aquele problema e venceram. E aí o exercício físico, ele traz isso, né? Essa ânsia de vitória. Porque o exercício, ele faz isso com a pessoa começa a se exercitar e começa a se desafiar. Poxa, hoje eu fiz 10 repetições, mas eu tinha condições de fazer 12. Na próxima aula eu vou fazer 12. Ele faz 12, poxa, estava tão fácil, eu vou fazer 15. Ah, é pouca coisa? Mas para quem recebeu um diagnóstico que achou que iria morrer, passar de 0 para 12 repetições de um exercício é muita coisa, é uma vitória. E todas as vitórias, elas têm que ser comemoradas. É o que eu sempre falo com as pessoas. Comemore todas, mesmo que seja de 1 para 2 exercícios. Porque é uma vitória, você está acrescentando mais coisa no seu dia a dia, você está condicionando mais o seu corpo, você está ajudando o seu corpo a reter mais massa óssea, você está ajudando o seu corpo a ganhar mais massa muscular, a liberação não só da irisina, mas de vários outros hormônios, de várias outras substâncias, de vários outros eletrólitos. Você melhora todas essas relações. Então, você começa a entender que o exercício físico associado com todo o tratamento
ele vai sim te fazer ter uma sobrevida no tratamento ou uma prevenção, e quando você passar pelo problema, se passar, vai passar por um tempo com muito mais facilidade, que é o que você acabou de apontar, as pessoas que fazem exercício passam pelos sintomas muito melhor, e no pós-câncer, as pessoas têm vida, né? E tem vida, e agora é aquilo, é uma escolha. Você quer ter uma vida após o câncer saudável, ou você quer continuar com os hábitos que te levaram a ter o câncer? E toda escolha ela tem uma consequência, que eu falo sempre com as pessoas, a gente tem que parar de terceirizar a nossa responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu corpo, a minha casa, o meu corpo é a minha morada, né? A morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo que habita em mim pede para eu cuidar de mim, vamos cuidar. E como é que cuida? Promovendo não apenas o exercício, mas toma o remédio que tem que tomar, né? Coma do jeito certo, como está orientado. Ou seja, tem uma série de tratamentos que tem que fazer. A gente é aquilo que a gente falou, é uma mudança de estilo de vida. Então, assim, e é exatamente isso que você está falando, né? É uma mudança de conduta, né? Com você mesmo, né? Então, assim, você precisa mudar para melhorar. Então, se você é sedentário, talvez você tenha aquela dificuldade, porque o sedentarismo vem acompanhado de outras coisas, do excesso de peso, exatamente, né? Dos costumes do dia a dia, daquele ciclo vicioso, né? Da alimentação que não é adequada e daquela inércia diante das atividades, né? Do exercício físico, né? Porque a gente fala atividade física, exercício físico. Exercício físico. Então, a gente precisa disso. Por exemplo, eu imagino, né, assim, eu vejo na prática que é muito complicado você tirar o paciente dessa questão do sedentarismo. O sedentarismo com o diagnóstico de uma doença crônica como câncer, que ele vai ter que ter muita resiliência e mudar assim aquela rotina, é bem complicado, porque você precisa, por dois motivos, não só, né, pelo tratamento em si, por todo o benefício que vocês estão falando e que nós estamos falando, mas também pelas outras doenças, né? Então você imagina, sair do sedentarismo é uma tarefa mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil porque, assim, a gente não sabe quanto tempo a pessoa levou para chegar até aquele estágio do câncer. Mas se ela levou a vida inteira sem fazer nada, tirar a pessoa desse estágio, né, do não fazer nada, para um estágio onde ela está em tratamento com todos os sintomas e ainda assim acrescentar um exercício, realmente ele é um pouco complexo, mas é aquilo, tudo é uma questão de adaptação, como você disse, tudo é uma questão de resiliência, porque é uma luta, você está lutando pela sua vida, e a luta ela tem várias armas, tem a arma química, tem a arma alimentar, tem o tratamento psicológico e também tem o tratamento físico. Né? Você precisa encarar o exercício físico nessa etapa como um tratamento, né? Porque é o que a gente vai tratar dessa forma, é um tratamento. O pós ou o antes, ele deixa de ser tratamento e passa a ser hábito de vida. E aí por isso que a gente estava falando aqui sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Então assim, as pessoas precisam entender que varrer casa, lavar roupa... ser ativo ali, né? Tudo isso faz parte de uma atividade física. Você gasta caloria para fazer isso. Mas ela não tem uma regularidade, não tem um planejamento, ela não tem uma constância. É o que eu falo sempre com os alunos, quando eles começam a reclamar, né? É chato fazer exercício. Quando vai viajar, que é algo que dá prazer, você viaja de uma hora para outra ou você planeja? Planeja. E para que aquele planejamento ele tenha efeito, você precisa fazer uma cadeia de ações, até que você entra no carro, pega um avião, pega um ônibus e vai viajar. E chega no destino para se divertir. Não é? O exercício é a mesma coisa. Você tem um estilo de vida que você deseja, cada um com o seu conceito de autoimagem, mas você tem um estilo de vida que você deseja. Se você tem um estilo de vida que você deseja e nele está um hábito saudável, porque você entendeu que exercício físico vai ajudar na prevenção de um monte de doença e, caso elas aconteçam, uma delas o câncer, você pode tratar e ter uma sobrevida, então você tem etapas a serem cumpridas. Como a gente falou lá no primeiro bloco, tudo é uma fase. Passe cada fase. Vai ter a fase dos 3 primeiros meses, que é uma adaptação. Adaptação em caso de quem está em tratamento, com todos os sintomas. Mas é uma fase, ela vai passar. Depois desse período de 3 a 6 meses, você já incorporou esse hábito. Você só precisa fazer constantemente. Depois dos 6 meses, dificilmente alguém que passou pelo câncer retira aquele hábito que foi adquirido da sua vida. E quem não tem,
é bom começar a pensar numa poupança de vida. É muito importante, né? A gente está falando disso. E a gente não está, né? Desculpa te interromper. Nós não estamos falando nem da alta performance, né, Michel? Não é alta performance. A gente está falando do básico ali. O feijão com arroz bem feito, umas 3 vezes na semana, com uma intensidade média. É porque se a gente for pensar... Uma hora mais ou menos, né? Se a gente for pensar agora no material que acabou de sair, 2022, está fresco, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia, a Sociedade Brasileira de Exercício Físico, mas a Escola Brasileira de Oncologia fizeram um material que está disponível no site do governo, né? Está lá para qualquer um, é gratuito, você pode baixar o PDF. E lá eles estão falando de 150 minutos semana moderado, ou 75 minutos vigoroso. O que é moderado? Como você mesma disse, Débora, você vai fazer um pouco de exercício onde você vai sentir uma leve alteração no ritmo cardíaco, uma leve alteração na respiração. Né? Na escala de Borg, 5, 6 ali na escala de Borg. Né? Quem não entender, a gente pode conversar sobre isso futuramente, mas praticamente todo mundo tem acesso ao que é a escala de Borg. E vigoroso, no máximo 8. Né? Ou seja, a pessoa vai fazer um exercício físico onde ela vai ter uma intensidade e o mais ideal é associar o moderado com o vigoroso. Tá, mas o que seriam então esses exercícios? Você gosta de caminhar? Vai caminhar. 5 a 6 quilômetros. Ponto. Assim, né? Seria aí, né? A gente faz pelo menos 30 minutos dia. 6 mil passos. Eu falo porque eu vindo para cá, eu falei, eu vou olhar quantos passos eu dei hoje. Hoje eu já fiz, até o presente momento, 10.239 passos, 8,8 quilômetros. Somente andando, trabalhando ao longo do dia. Ou seja, as pessoas que trabalham muito tempo sentado, coloca na cabeça, 5 quilômetros, né, caminhando, moderado. Né? Ou seja, se você faz isso 30 minutos, 5 vezes na semana, já são 150 minutos. Ah, não consigo 5 vezes. Faz 3 de 50. Isso. Ponto. E tenta manter a grande... Eu sempre falo com os pacientes, né, no consultório, é o seguinte: você precisa não estar acostumado com... Porque assim, você caminha, aí você fica confortável dentro daquele exercício e fica ali 1 ano, 2 anos, naquele mesmo ritmo. Então assim, os estudos mostram para nós que 5 a 6 km por hora, né, 30 minutos dia ou 150 minutos semana, você vai ter o benefício para a doença oncológica. Ou a combinação deles. Ou né? algo que assim similar. A combinação, não necessariamente a caminhada, né? A combinação dos estímulos moderados e vigorosos, a combinação deles, respeitando o limite de até 150 minutos semana, eles tiveram um fator elevadíssimo na prevenção ou melhora dos sintomas e de todos os índices que a gente mede, né, de perda de massa óssea, massa muscular, no tratamento oncológico. Então, assim, não dá para ficar parado. Não dá. A gente não pode continuar parado, sedentário. Gente, muito bom. Nós estamos aqui finalizando o 2º bloco. E no próximo bloco nós vamos falar para quem é atividade física. Todo mundo pode fazer? Quando não fazer, né? Então, nós voltamos já já com mais bate-papo das 6 para terminar esse papo maravilhoso. Vamos lá. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. Aqui hoje falando da prevenção, né, das doenças oncológicas. Contamos aqui com Michel Barra e com nossa querida Camila Pestana. O último bloco, né? Que pena. Uma pena. Vamos tentar concentrar algumas informações importantes aqui, que eu acho que para a gente finalizar essa mensagem para todos, todo mundo pode fazer o exercício, Michel? A atividade física? É uma fala que a gente sempre fala, não existe exercício contraindicado. Existem as pessoas na fase contraindicada. Por que disso? Porque todo exercício ele vai tratar exatamente da máquina muscular, musculoesquelética. Então, teoricamente, todo exercício pode ser feito por qualquer pessoa. Porém, a gente tem que analisar uma série de fatores. Fatores endocrinológicos, fatores cardiológicos,
E no caso específico de hoje, se ela está em tratamento de câncer. Se ela está em tratamento de câncer, em qual fase do tratamento que ela está? Como que está a medicação? Porque tem que pensar muito nisso, né? Às vezes, na fase inicial, a pessoa vai realmente ter vômitos constantes, enjoos constantes. Naquele momento, você colocar um exercício que pode aumentar esse fluxo gastrointestinal, porque o exercício físico, ele faz isso, né? Ele ajuda na melhora do trato gastrointestinal. Ele pode, sim, aumentar, potencializar o efeito do sintoma. Isso não quer dizer que ele não vai fazer. Só que aí vai fazer em dosagens, que a gente chama de dosagens homeopáticas. E por isso que é importante conversar o médico, o nutricionista, o enfermeiro, quem está ali na linha de frente. Essa conversa ela tem que acontecer, porque, por exemplo, pode ser que uma repetição de sentar e levantar, que é o que a gente consegue fazer às vezes no hospital, já é o suficiente para fazer um aumento no ritmo cardíaco, no ritmo respiratório, ou seja, então faça uma repetição. É melhor do que nada. Então a gente tem que entender em qual momento que a pessoa está. Entendendo isso, sim, todos devem e podem fazer exercício. É importantíssimo se exercitar. Então, não existe a contraindicação para os pacientes, porque antigamente a gente tinha essa ideia, né, que o paciente que tinha esse diagnóstico era um paciente que, peraí, agora ele tem que ficar quietinho, agora ele tem que, né, ele não pode se esforçar, ele não pode. Então, é muito ao contrário, né? Então, dependendo da fase que você estiver, de maior fragilidade daquele ser humano ali, né? Naquele momento, com os efeitos colaterais, né? Com esses efeitos colaterais dinâmicos, que é náusea ou diarreia, né? Então, ou de uma desidratação. Fadiga, né? Por causa dos eletrólitos. Fadiga, exatamente. Então, dores, né? Cansaço. Então, todo esse contexto, né? É olhar para ele como um todo, que vão nos contraindicar em algum momento essa atividade física, mas com esse olhar aí que só quem sabe pode indicar. E aí a importância do preparador físico junto com esse paciente. Da equipe multi, né? Da dieta, né, Camila? Como é importante a gente, frisando aí nesse final do bloco, do terceiro bloco, como que é importante a gente aliar a atividade física com a dieta, com os cuidados, com o carinho, com a atenção. Sim, assim como o exercício físico, né, o nutricionista tem um papel também fundamental, nos ajuda muito a manejar todos esses sintomas, inclusive, né, a fortalecer a indicação do exercício físico. Então, é o nutricionista que vai planejar com ele que horas que ele vai se alimentar, que horas que ele vai incluir, que ele se sente melhor fazendo esse exercício físico, o que comer antes, o que comer depois. Educar, né? Incentivar essa alimentação exatamente. Saudável. Descobrir novos paladares, porque, né, quantas pessoas têm um paladar muito limitado, e às vezes a gente descobre alimentos regionais que a gente até então não experimentou. Tem gente que tem muita dificuldade de experimentar as coisas naturais, né? Porque nós temos um paladar viciado em produtos prontos, industrializados, né? Que tem o seu sabor completamente alterado pela indústria alimentícia, né? Então, de fato, o paciente oncológico, a gente, novamente, né, volta a repetir, ele é esse paciente multi-especialidade, não é um paciente, um bicho de 7 cabeças, porque a gente percebe que, às vezes, esse paciente chega no hospital, ninguém quer botar a mão, né, assim, fica todo mundo perdido, mas, de fato, cada um tem o seu papel muito importante para que a jornada do paciente seja efetiva, eficiente, menos traumática, de forma mais leve, e que a gente tenha o desfecho, que é o que todo mundo almeja, que é um desfecho positivo, né? Um bom prognóstico, uma sobrevida com qualidade de vida. Esse é o melhor cenário para a gente que para todos nós que tratamos o paciente oncológico. Individualizar, né, o paciente. Sempre, com todas as suas individualizado, demandas, né? Personalizado. O paciente, ele é o centro. E a gente, junto com o paciente, traz a família. É super importante a gente acolher essa família, porque é a família que no dia a dia vai incentivar. Você tem que ir para academia. É a família que conta, às vezes, para a enfermeira. Ele não está comendo, ele não fez isso. O acompanhante dedura, é né? ótimo, ele dedura tudo, né? A É. família é importante, ele é o centro. E aí entender quem é a Maria, o que a Maria gosta de fazer, qual é a história de vida da Maria. Isso faz toda a diferença no plano terapêutico e na trajetória desse
esse paciente. Quão importante é né, aliar esse suporte para esse paciente, para que ele possa manter uma normalidade na sua vida, né? Tanto desde que ele tenha disposição para o trabalho, para que ele tenha, né, disposição para o seu convívio familiar. Então, a gente precisa estar alinhado com a equipe médica, né? Atividade física, nutrição, eu acho que é fundamental. A psicologia, né? A cabeça tem que estar bem, para que você possa ter esse incentivo diário, essa injeção de ânimo, né? É o que a gente fala, né? Você vai ver diversas vertentes falando sobre isso, mas a mais usual hoje é entender o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, né? E aí você vai entender muito sobre isso. Espírito sobre qualquer ótica, né? Esquece defesa de placa de igreja, como a gente fala. A parte espiritual. Mas é importante você buscar o equilíbrio espiritual. Buscar o equilíbrio da sua alma. O que é a sua alma? São as suas emoções, o seu dia a dia. E entender que você teve um diagnóstico, quem teve diagnóstico de câncer, tudo bem. Tem como resolver, né? Tudo na vida é resolvível. A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte. Só que a morte é um estado final. A gente não quer que chegue lá, então, por isso que tem um planejamento e as pessoas têm que acreditar no profissional, independente qual é o profissional, mas aquele profissional que está na linha de frente, quer seja o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, aquele que estiver à frente daquela demanda, daquela necessidade, ele vai planejar para que a pessoa tenha a melhor sobrevida com qualidade de vida, desde que haja um planejamento. E por isso que é importante essa multiespecialidade. Conversar sobre as áreas e entender que, olha, neste momento vai tomar um café e não pode, com meia hora, fazer o exercício físico, mas logo depois vai ter a parte química. Ok, quanto tempo depois da parte química eu vou entrar com o exercício? Até nesses mínimos detalhes. E por isso que cada paciente ele tem que ter uma atenção individualizada. Por mais que chegue num ambiente com 400, 500, 1000 pessoas, como é o ambiente de uma academia. Mas ali é o lugar onde você vai ter um controle. Assim como no hospital você tem um grupo de apoio que vai fazer todo um controle, na academia você vai ter um controle. Eu não consigo, não tenho condições de ir para uma academia. Temos vários profissionais no mercado, pelas prefeituras, que podem ajudar nisso. Tem profissionais na parte de esporte que ajudam nisso. E nós temos a evidência científica de que não necessariamente, como você falou, você não tem um recurso para aquilo, está comprovado. Se você faz 5 a 6 km por hora, 30 minutos por dia, ou, né, visando esses 150 minutos mínimos aí, eu falo que é mínimo. Então, se você consegue caminhar, caminhe. Né? Se você consegue pedalar, isso te traz prazer. Pedale, nade. Vai passear com o cachorro. Algo, exatamente. Vai passear com os filhos. Né, que te traz prazer para que você possa ter a constância diária daquilo e trazer o benefício. Está comprovado que apenas isso já é. E você imagina fazer tudo. É tornar, né, a sua necessidade um prazer. Eu falo sempre com os alunos, principalmente os mais velhos, né? Você tem neto? Tem. Pega o seu neto, bota ele na bicicleta e vai caminhar junto. Porque quem vai pedalar não vai pedalar devagar. Então você vai ter que fazer, querendo ou não, uma atividade moderada. Além do peso, né? Além do normal. Você vai ter que pegar a criança no colo para colocar no seu colo. São 20 quilos, no mínimo, a criança, né? Em média. Então, assim, você já vai fazer uma atividade mais vigorosa. Então tem jeito de fazer. É só mudar o jeito de pensar. Hoje nós falamos aqui de prevenção, qualidade de vida, atividade física aí, né? E todos os cuidados. Eu queria agradecer a Michel Barra e a Camila Pestana por essa noite tão agradável. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado aos telespectadores. Então, é isso. Quando falamos de câncer, falamos de doença crônica. Temos doenças cardiovasculares, temos aí hoje, né, o câncer com esse olhar, né, da doença crônica, e tantos benefícios nós temos com nossa mudança do estilo de vida, adquirindo hábitos saudáveis. Então, que fique essa mensagem para vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, TV Sim. Obrigada a você que está em casa nos acompanhando. Até um próximo Bate-Papo das 6. Boa noite.
Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.